Boa noite. Boa noite. Produção de veículos em queda. Setor sofre com crises e trabalhadores ficam desempregados. Mercado prevê nova alta na inflação e queda no PIB. Dilma e Temer unem discurso e defendem publicamente o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Em período de seca, Alckmin afirma que o estado terá plano de contingência de água até o fim do mês. E você vai saber como a compostagem de lixo orgânico mudou os hábitos de alguns paulistanos. Produção de veículos no Brasil é a menor em 8 anos. A crise vem afetando diretamente o emprego na indústria. A produção de veículos despencou no Brasil, representando queda de 25,3% entre maio de 2014 e maio deste ano. Neste período, mais de 70 mil veículos deixaram de ser produzidos e o país voltou ao patamar do que era produzido em 2005. O levantamento foi apresentado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Eu considero esse retrocesso fruto de um índice de confiança bastante baixo por parte do nosso consumidor, por parte do investidor e que fundamentalmente estão dependendo da conclusão do ajuste fiscal. Assim que o ajuste fiscal for concluído, eu tenho certeza que nós estaremos lançando as bases de um renascimento, de um retorno ao crescimento. Outra preocupação é o índice de desemprego. No acumulado entre os meses de maio de 2014 e 2015, o índice registrado foi negativo de 9,2%. Para a associação, atualmente 25 mil funcionários estão afastados das funções, o que representaria um excedente na mão de obra dentro das fábricas. Mas as empresas estão fazendo o possível para a preservação do nível de pessoas empregadas no nosso setor. E estamos trabalhando junto ao governo federal na adoção do PPE, que é o Plano de Proteção ao Emprego. Mantemos o funcionário empregado, a empresa recolhendo os encargos sociais sobre a parte da remuneração e principalmente evitando o uso de outros instrumentos que isentam a empresa do recolhimento dos encargos. A boa notícia do levantamento ficou para a exportação, que teve alta de 41,7% no número de veículos enviados ao exterior, elevando assim em 51% o valor arrecadado no setor quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Para o presidente da Anfávia, o recém-acordo firmado com o México foi a alavanca para o crescimento no índice de exportação. Mercado eleva pela 8ª semana consecutiva a estimativa de inflação deste ano. Segundo o boletim Focus do Banco Central, a inflação ficará em 8,46%. Os analistas de mercado também fizeram uma previsão pessimista em relação ao crescimento do país. Para eles, o PIB terá uma retração de 1,3%. Presidente Dilma Rousseff se reúne com ministros e líderes partidários para fechar o plano de concessões que será lançado pelo governo federal amanhã. O plano deve conceder áreas de infraestrutura do país à administração da iniciativa privada. Na lista estão os aeroportos de Florianópolis, Salvador, Fortaleza e de Porto Alegre. O governo deve leiloar também novos trechos de rodovias federais e áreas dentro dos portos de Santos e Belém. O Palácio do Planalto acredita que o novo plano deve injetar até 190 bilhões de reais na economia brasileira. O que eu garanto a vocês é que é um plano viável, é um plano que vai garantir, o crescimento da nossa economia de forma sustentável e é o maior plano de investimentos em logística da nossa história. Isso eu asseguro a vocês. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa o impacto desse plano de concessões do governo federal. O governo fala numa injeção de recursos de até 190 bilhões de reais com as concessões nos próximos anos. E potencial para isso existe. São muitas obras previstas e necessárias nas áreas de transportes, envolvendo rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Agora é ver a implementação. Começa pelas regras a serem definidas pelo governo nesta terça-feira. O chamado marco regulatório será muito importante para a atração dos investimentos. É preciso exigir dos interessados compromisso
com a melhoria dos serviços, com a execução dos projetos da forma prevista. Mas os investidores terão de contar com uma maior segurança jurídica e financeira. Alguns projetos no passado despertaram pouco interesse porque o governo ou quis manter um controle excessivo, como no caso dos aeroportos, ou limitou demais o potencial de lucratividade. O sucesso dessa nova rodada de concessões vai depender muito disso. É ver até onde vão as mudanças da Dilma II em relação ao que Dilma I defendia. Tem até um componente ideológico. As concessões, para muitos, são uma privatização envergonhada para quem sempre viu o capital privado mais como explorador do que como eventual parceiro. Mas a realidade impõe mudanças. É isso ou acumular ainda mais atraso em áreas estratégicas para o país. O dinheiro público já não dá para nada. Por outro lado, a economia precisa de oxigênio. Os projetos de infraestrutura, apesar da longa maturação, geram mais atividade, emprego, demanda por máquinas e equipamentos e até confiança, na medida que os empresários percebem que há uma agenda positiva. Agora, isso não significa uma virada no atual quadro de estagnação. Os ajustes para a correção de rota ainda estão em andamento. Fatores como queda da demanda, inflação elevada, aumento de impostos, de juros e desemprego vão continuar prejudicando a atividade econômica em geral, a vida das empresas e dos cidadãos. Situação que pode se arrastar até 2016, pelo menos. As concessões são, na verdade, uma indicação de planejamento de mais longo prazo em meio aos ajustes mais urgentes, como das contas públicas, e ajustes que ainda podem ter uma conta bem mais pesada que se previa. Eu volto na quinta. Até lá. O presidente Dilma Rousseff sai mais uma vez em defesa do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e afirma que é injusto e errado tratá-lo como Judas por causa das medidas impopulares do ajuste fiscal. A manifestação de Dilma ocorre às vésperas do 5º Congresso Nacional dos Partidos dos Trabalhadores, aliás, do Partido dos Trabalhadores, em que são esperadas críticas a Joaquim Levy. O vice-presidente da República e articulador político do governo, Michel Temer, também saiu em defesa de Joaquim Levy e disse que ele deve ser tratado como Jesus Cristo. Ao explicar a comparação, Temer afirmou que Cristo sofreu muito, mas teve uma vitória extraordinária e deixou um exemplo extraordinário para todo mundo. Ainda segundo ele, o momento é difícil, mas os resultados serão os melhores para o país. Polícia prende suspeitos de matarem o empresário italiano Alessandro Filippo Altobelli. Ele tinha 68 anos e era dono de restaurantes em São Paulo. O crime ocorreu em fevereiro, após uma perseguição policial. Os presos fazem parte de uma quadrilha que assalta mansões no Morumbi. A partir de imagens de câmeras de segurança que mostram os bandidos em fuga, a polícia conseguiu identificar parte dos suspeitos. 3 foram presos no fim de semana. Eles teriam participado do assassinato do italiano Filippo Altobelli, baleado quando os criminosos tentaram roubar o carro dele em fevereiro para fugir da perseguição. Para a polícia, foram eles também que atropelaram e mataram o PM Geraldo Siqueira, depois de furarem uma blitz em março, perto do Jockey Club. De acordo com a investigação, essa quadrilha tem cerca de 15 integrantes. Os outros ainda não foram identificados. A polícia diz que eles são responsáveis por pelo menos 10 assaltos a mansões no bairro do Morumbi no último ano. A nossa unidade de inteligência policial está levantando todos os boletins de ocorrência que foram registrados do ano passado para cá, desses casos específicos, para que nós possamos confrontar com o modus operandi, ou seja, o modo de agir dessa quadrilha, que é extremamente perigosa. Eles utilizam armamento pesadíssimos, tais como fuzis e metralhadoras. O número de mortes por policiais é o mais alto em 12 anos, segundo a ouvidoria das polícias do estado de São Paulo. Os dados levam em consideração os casos envolvendo policiais militares e civis, tanto durante o trabalho quanto nos dias de folga. Um início de ano violento. 305 pessoas mortas por policiais em São Paulo. No mesmo período, foram 16 policiais mortos. Os números são da Ouvidoria das Polícias do Estado, que leva em conta as mortes em confronto, registradas em serviço e também fora do horário de trabalho. Isso mostra uma polícia mais violenta do que já foi? A polícia responde essa pergunta falando que o bandido hoje está violento, né? De qualquer forma,
nós achamos que a polícia não está aí para matar as pessoas, está aí para prender, não é? Obviamente, se ela tem a sua vida desafiada naquele instante, ele, em legítima defesa, ele deverá agir. Na média, são pelo menos 2 mortes praticadas por policiais por dia no estado de São Paulo. Os dados referem-se aos meses de janeiro a abril de 2015. Indicam que este é o primeiro quadrimestre mais violento dos últimos 12 anos. De acordo com o ouvidor, a falta de punição para ações letais da polícia gera uma sensação de impunidade. Dificilmente hoje o agente policial chega a ser julgado e condenado no tribunal do júri, no plenário do tribunal do júri, né? Por que isso? Porque grande parte da população, até como jurados, tem em mente aquela sensação que policial não, bandido bom, seria bandido morto, o que não corresponde à realidade, porque muitas vezes ali não tratava-se de um bandido, e sim de uma pessoa inocente. Ele cita o júri marcado para esta terça-feira, em que 2 policiais são acusados de ter obrigado um homem pego com o líquido solvente, supostamente lança-perfume, de ingerir a substância na zona leste da capital em 2008. O jovem morreu. Muito triste quando você vê que foi praticada por um agente policial, esse agente que tinha que resguardar a vida humana, pegar aquele cidadão, se tivesse cometendo um crime, levado para a cadeia, se daí seria processado e julgado normalmente. E não fazer com que esse cidadão viesse a óbito, como aconteceu. Um susto hoje pela manhã para quem passava pelo túnel Tribunal de Justiça na região do Itaim. Um carro pegou fogo no local. Trânsito parado e muita fumaça. As imagens revelam o momento em que o carro com 2 pessoas pega fogo na entrada do túnel do Complexo Tribunal de Justiça, entre o Parque do Ibirapuera e a Avenida Juscelino Kubitschek. E de repente a gente está descendo, minha filha sentiu o cheiro de álcool. Quando eu olhei, estava uma chama de fogo do lado direito. E aí a gente desceu do carro, um rapaz muito solidário parou e tentou apagar o fogo para a gente. Ficou num estado deplorável o carro. A densa fumaça impede a entrada no túnel e o trânsito, que já é delicado na região, piora ainda mais. 46 minutos parada. Foi difícil. CT e bombeiros levam cerca de 1 hora para liberar a via. Apesar da gravidade, ninguém se feriu. Eu tô tremendo até agora, não acredito. Eu tô com a minha filha vendo o carro. O que não podia ter acontecido? Porque não teve nenhuma vítima, mas poderia ter tido. Em meio ao período de seca, o governador Geraldo Alckmin afirma que o estado vai entregar, no fim deste mês, um plano de contingência para a crise hídrica. O documento vai ser enviado às prefeituras que integram as 39 cidades da região metropolitana. Segundo o governador, o documento vai orientar como os governos locais devem agir durante a crise hídrica. Com um plano em mãos, as prefeituras da Grande São Paulo poderão regulamentar as leis que multam os consumidores que desperdiçarem água. O Comitê Anticrise, criado pelo governo do estado, em parceria com municípios e secretarias envolvidas, pretende propor às câmaras municipais um único projeto de lei para ser aprovado. De acordo com a Sabesp, o planejamento é apenas para situações de emergência e a expectativa é que ele não seja utilizado. Vai ter plano de contingência, já está até pronto, fim do mês está pronto, nós não pretendemos utilizá-lo. Por que penalizar a população se você pode garantir o abastecimento com racionalidade? Falta pouco para começar o inverno, mas o sol tem brilhado forte, o que ajuda a manter as temperaturas mais altas aqui em São Paulo. O problema é que, sem chuvas, os índices de umidade relativa do ar não param de cair. Hoje ficaram em 35%. E segundo os meteorologistas, só há previsão de chuva, e mesmo assim fraca e isolada, no final de semana. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. Nada muda por aqui. A terça-feira vai continuar ensolarada em todo o estado e faz calor em várias cidades. Isso porque uma grande massa de ar seco continua atuando sobre todas as regiões paulistas, afastando qualquer condição de chuva, elevando as temperaturas durante a tarde
e mantendo o friozinho da madrugada. Com a falta de chuvas, a qualidade do ar fica comprometida. A partir de amanhã, boa parte de São Paulo pode entrar em estado de atenção com índices de umidade abaixo dos 30%. Vamos ver as temperaturas? A máxima amanhã vai aos 27 graus em Marília, 32 em Votuporanga, faz até 30 graus na cidade de Araraquara e São José do Rio Preto. E aqui na faixa leste, por causa das baixas temperaturas da madrugada, o dia pode amanhecer com névoa, mas o sol predomina o dia todo. No litoral, chega a fazer 28 graus em Santos. E aqui na capital, mínima de 14 e máxima de 26 durante a tarde. Toda a semana vai seguir assim, ensolarada. Só há previsão de chuva a partir de sábado. O projeto piloto que ensina a população a compostar o lixo orgânico com minhocas completa 1 ano. E segundo uma pesquisa, quem participou mudou de hábito. Além disso, a prática da compostagem tem se espalhado por São Paulo, mesmo sem auxílio da prefeitura. Há 9 meses, o lixo orgânico da casa da Patrícia vira alimento para minhocas. E, em troca, ela ganha adubo para as plantas, o humus de minhoca. Até o resíduo líquido é aproveitado para regar os vasos. A experiência mudou a rotina da família inteira. Eu passei aí mais ao parque, né, para pegar folhas. Passamos a consumir mais orgânicos também, né? Virou um hábito bem mais frequente. Patrícia é voluntária do projeto piloto da Prefeitura de São Paulo, lançado em junho do ano passado, que distribuiu 2.006 composteiras entre mais de 10 mil inscritos. Agora, o Composta São Paulo divulga os primeiros resultados do programa. 98% dos que responderam à pesquisa afirmaram que ficaram muito satisfeitos com o programa. 78% incorporaram a compostagem nos hábitos da família. Apesar da alta adesão, muitos enfrentaram problemas técnicos no início, como o aparecimento de moscas e larvas e o mau cheiro. Até hoje, 47 pessoas desistiram das composteiras. A maioria alegou problemas pessoais. Mas a pesquisa também mostrou que a maioria se engajou de verdade com o projeto e passou a divulgar notícias sobre as minhocas com amigos, parentes, vizinhos e também nas redes sociais. O resultado disso surpreendeu. Mais de 2.500 pessoas passaram a realizar a compostagem dos resíduos orgânicos, mesmo sem terem recebido os equipamentos da prefeitura. Ou seja, a gente tem um número maior de pessoas nessa auto-iniciativa do que na distribuição feita pelo próprio projeto. Vira ponto turístico da casa, né? Como a gente inclusive viu na pesquisa as pessoas declararem. Então todo amigo que vem, todo visitante familiar vem em casa, quer ver a composteira, quer entender dos bichinhos, das minhocas, enfim. Elas são nosso animal de estimação, eu diria assim, né? Minhas filhas até queriam ter outros animais, eu não tenho condições de cuidar de um animal, assim. Elas mostram pros amigos, né? Enfim, ajudam a separar folhas, a cortar folhas, elas gostam de participar do processo, né? A CPI da Petrobras deve ouvir 14 pessoas esta semana. O depoimento mais aguardado e marcado para amanhã é do empresário Júlio Farman, ex-representante comercial da empresa holandesa SBM Offshore do Brasil. Ele é suspeito de pagar propinas a diretores da Petrobras em troca de contratos. Hoje, a CPI ouviu como testemunha o engenheiro Abenildo Alves de Oliveira, funcionário da Petrobras há 28 anos e que foi gerente de construção de obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Ele não descartou a possibilidade de ter havido pagamento de propina e comentou que o ser humano é falho. Isso é possível, o ser humano tem suas fragilidades, eu não posso dizer que não é. Abenildo Alves de Oliveira disse que nunca soube ou desconfiou da existência de irregularidades na empresa. Orçada inicialmente em 2 bilhões e 400 milhões de dólares, a refinaria Abreu e Lima já atingiu o custo de 18 bilhões e meio de dólares. O Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União estão investigando o caso. Em entrevista a uma TV francesa, a presidente Dilma Rousseff disse ser impossível encontrar ligação entre ela e a corrupção na Petrobras. Dilma prometeu lutar até o fim para provar que não faz parte do esquema e afirmou que nunca houve acusação contra ela por qualquer mal feito. Dilma ainda comentou que não se pode falar em escândalo da Petrobras porque 5 funcionários se envolveram nas irregularidades. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a tentativa do governo Dilma em mudar a agenda negativa. Dilma Rousseff deflagra nesta semana uma estratégia para tentar mudar de assunto.
A presidente quer parar de falar de ajuste fiscal e quer conversar sobre retomada do crescimento econômico. Por isso, ela lança nesta terça-feira um novo plano de concessões à iniciativa privada. São obras que o governo precisa fazer na área de infraestrutura, não tem dinheiro para fazer e vai buscar na iniciativa privada as verbas que faltam no Tesouro Nacional. Até sexta-feira, o governo falava em algo como 130 bilhões de reais em obras. Depois de uma reunião de Dilma com seus ministros no domingo, passou-se a falar numa cifra maior, 190 bilhões de reais. É preciso aguardar até amanhã para ver qual o valor que vai prevalecer. Mas quem ouve essas cifras assim, bilionárias, fica impressionado. Não se iluda. Nada disso vai se viabilizar imediatamente, nada disso vai alterar o quadro de recessão que está previsto agora para 2015. Com alguma sorte, parte dessas obras começa a sair do papel apenas do meio para o final do ano que vem. O governo fala em concessões à iniciativa privada desde 2012, mas pouquíssima coisa saiu do papel. O que há de diferente agora é que, num cenário de crise, Dilma precisa de ajuda e, aparentemente, ela vai parar de torcer o braço dos investidores, oferecendo-lhes melhores condições de retorno financeiro dos seus investimentos. Dilma se mexe às vésperas do Congresso Nacional do PT, que começa na quinta-feira em Salvador. Numa entrevista ao Estadão, a presidente preventivamente saiu em defesa do alvo preferencial do PT, que é o ministro Joaquim Levy. Dilma disse nessa entrevista que é injusto tratar o ministro como um Judas. A presidente tem razão, até porque, para boa parte do eleitorado, o verdadeiro Judas desse enredo é a própria Dilma, que passou a campanha eleitoral de 2014 prometendo restaurar o Éden na Terra. Boa noite. A seguir, Dilma afirma que o Brasil não tinha nenhum motivo para pagar propina para sediar a Copa de 2014. E Obama também falou sobre a corrupção na FIFA. Ele disse que o futebol deve ser administrado com integridade. Investigação que levou à prisão de cartolas começou nos Estados Unidos. Buscar a perfeição é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu desta segunda. Vamos começar a semana com um bom musical. O Quinteto Violado, olha que beleza, que traz sua interpretação impecável de músicas brasileiras. Tem ainda entrevista. Vamos conhecer melhor a vida e a obra do mestre do humor, Ronald Golias, com o biógrafo Luiz Carlos Barbano. Todo Seu, nessa segunda, 10h30 da noite. Claro, estou aqui te esperando. Mais uma autoridade mundial se pronunciou sobre o escândalo da FIFA. O presidente americano Barack Obama falou pela primeira vez sobre a corrupção na entidade. A investigação que desencadeou as prisões de cartolas começou nos Estados Unidos. Barack Obama respondeu à pergunta de um jornalista após a cúpula de líderes das maiores economias do mundo, realizada na Alemanha. Ele disse que, com base nas conversas que teve na Europa, é muito importante que a FIFA opere com integridade, transparência e responsabilidade corporativa. People think it is very important for FIFA to be able to operate with integrity and transparency and accountability. O presidente americano destacou que, além de um jogo, o futebol é também um grande negócio e uma fonte de orgulho nacional. It's also a massive business
It is a source of incredible national pride. E as pessoas querem ter certeza de que ele é administrado com integridade. E a presidente Dilma Rousseff disse que o Brasil não tinha nenhum motivo para se ver envolvido em pagamento de propinas ou outros benefícios para sediar a Copa do Mundo de 2014. Na semana passada, um ex-integrante do Comitê Executivo da entidade afirmou que houve pagamento de propinas nas escolhas das sedes da Copa do Mundo de 1998 na França e em 2010 na África do Sul. No entanto, Dilma reconheceu que há indícios fortes para investigação sobre corrupção na FIFA e afirmou que a indústria do futebol precisa ser aberta e transparente. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A Câmara deve votar o segundo turno da reforma política. Antes da primeira votação, lembramos aqui, só milagre para não ficar pior do que estava. O que de mais importante se votou foi a inclusão na Constituição do financiamento empresarial para campanhas. Eduardo Cunha perdeu a primeira votação, dinheiro das empresas direto para candidatos. Ganhou a segunda na mão grande e agora o dinheiro irá direto para os partidos. Dúvidas e polêmicas sobre legalidade e mais. Quem e como definirá quais candidatos receberão dos partidos e quanto? Não fixaram limite para doações. Lei cheia de buracos. Tanta imprecisão foi acaso? Vejamos o fruto de outro desejo de Eduardo Cunha, esse bem preciso. Enquanto se corta gastos e se aumenta impostos, a Câmara aprovou aumento de isenção tributária para igrejas, em especial as neopentecostais, relatou o jornal Folha de São Paulo. Coisa de uns 300 milhões. Aprovado na moita, o artigo livra da cobrança de impostos comissões que os religiosos recebem ao recolher dízimos ou de fiéis. Templos religiosos, todos já têm isenções. O que se fez agora foi enxertar benefícios para profissionais da fé em meio à medida provisória 668. Multas incidem sobre comissões para líderes religiosos que pagam contribuição à Previdência e imposto de renda sobre remuneração. Na origem, a 668 tratava do aumento de impostos sobre produtos importados. Eduardo Cunha diz que assim se evitará desculpas para lavrar auto de infração contra igrejas. Mas, como ninguém é de ferro, no feriadão, Cunha e os seus viajaram. À frente de Eduardo Cunha e Renan Calheiros, 20 congressistas foram para Israel, Moscou e Paris. Viagem a trabalho, claro. Reunião de parlamentares, BRICS, por aí. Em meio ao trabalho, rolou o Lago dos Cisnes, no Bolshoi, em Moscou, o Mar da Galileia, Jerusalém e Belém. Pelo menos 8 esposas viajaram junto. No Waldorf Astoria, em Jerusalém, diárias de 500 a 1.200 dólares. Mas Eduardo Cunha tranquiliza a nós todos. Quem trouxe a esposa como eu está pagando sua conta, disse ele. Boa noite. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima semana para você. Uma boa noite. Até amanhã. Reviva o talento e personalidade da Pimentinha na série Elis, de Voz e Alma. Estreia logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.